Estamos de volta com novos números na marcha da apuração de votos. Renata Lopretti, vamos ver. Começando pela presidencial, vamos acompanhar. Segundo turno já estava definido, tínhamos informado, mas a apuração vai chegando ao fim. No momento, nós temos 97,59% das urnas apuradas no país. E os percentuais de votos válidos para os dois finalistas da eleição, nesse momento, são Bolsonaro, 46,46%, Haddad, 28,69%. Renata, você estava fazendo um comentário comigo ainda há pouco, durante o intervalo, sobre um fenômeno a respeito de votação. Um fenômeno histórico para as eleições brasileiras. Ela vai dividir agora com a gente. O que foi que ela notou? E a gente pode observar a partir dessa tela mesmo aqui, quando a gente vê a votação do Fernando Haddad e a gente vê a votação do Geraldo Alckmin. Computados os votos dados ao PT e ao PSDB nas eleições presidenciais desde 1984, essa é 94. 94, exatamente, que foi a primeira eleição do Fernando Henrique. Essa é a menor votação percentual dada tanto ao PT quanto ao PSDB. A situação do PT, do ponto de vista do momento, é de fato muito melhor, até porque está indo para o segundo turno da eleição presidencial, mas é a menor votação que o partido obteve desde 94. O mesmo vale para o PSDB, numa situação mais difícil, porque a pontuação do Geraldo Alckmin é muito mais baixa e ele não vai ao segundo turno. PT e PSDB, que têm origem em São Paulo, que são muito fortes, sempre foram nesses anos todos fortes. E que polarizaram as eleições presidenciais, as disputas presidenciais de 94 até aqui, sendo que desta vez mudou e quem fará o segundo turno com o PT é o Jair Bolsonaro. Vamos para São Paulo, então. Vamos ver como é que está a eleição por lá? Vamos, porque lá, a última vez que a gente notou, a apuração estava quase no fim e ainda não era possível cravar se o adversário de João Dória no segundo turno será Márcio França, do PSB, ou Paulo Scaff, do MDB. E a situação continua assim, com 99,01% das urnas apuradas, é o que informa o TSE. Os dois lados, a essa altura, nos bastidores, ficam cantando vitória. Mas a nossa informação é a do TSE, é a das urnas apuradas, e ainda não há definição entre Márcio França e Paulo Scaff. A situação também está muito parelha, por assim dizer, em Pernambuco. A gente podia dar uma olhadinha lá. É para lá que a gente vai. Olha, disputa de governador. Na verdade, lá, eu entendo o que você está querendo dizer. A gente está, desde o início da apuração, tentando ver se o governador Paulo Câmara consegue ou não se reeleger no primeiro turno. Se mata em primeiro turno ou se vai com o Armando disputar, Monteiro exato, para disputar o segundo turno em 28 de outubro. A própria boca de urna que você deu aqui no início dos nossos trabalhos dava 50% para Paulo Câmara. E ele está, nesse momento, com 52,52% dos votos. Mas falta apurar ainda um pouquinho de urna lá. O TSE ainda não crava. Está dando ali 1,71% de urnas para Pernambuco saber se vai ter segundo turno. Saber se vai ter segundo turno lá. Onde eu acho que a gente tem algumas novidades, se tivermos tempo agora, é passar para o nosso mapa de senador, para o nosso giro de senadores. Todos esses estados têm senador eleito e de alguns a gente não tinha falado ainda. Eu me lembro, por exemplo, que a gente ainda não tinha dado os senadores eleitos na Bahia, que são o ex-governador Jacques Wagner, do PT, e Ângelo Coronel, do PSD. São os dois senadores eleitos pela Bahia. Agora, preciso me lembrar quais a gente não deu ainda. Minas Gerais, por exemplo, estava indefinido. E agora temos Rodrigo Pacheco, do DEM, deputado Rodrigo Pacheco, agora será senador, e Carlos Viana, do PHS, se confirmou a surpresa, consideradas as pesquisas ao longo da campanha. Dilma Rousseff não conseguiu se eleger para o Senado. A ex-presidente Dilma Rousseff não consegue a vaga que pleiteava no Senado pelo estado de Minas Gerais. Temos novidade também, senador eleito em Pernambuco. Isso. Os dois senadores são Humberto Costa, do PT, e Jarbas Vasconcelos, do MDB. São ambos da chapa do candidato Paulo Câmara, atual governador, e agora está definido que os dois
serão senadores eleitos. Houve uma disputa muito apertada entre Jarbas e Mendonça, mas agora definiu. Tá bom. Renata, vamos para São Paulo, porque o candidato Haddad, como a gente vê aí, ele vai se pronunciar agora sobre o resultado do primeiro turno da eleição. São imagens ao vivo de São Paulo, do candidato à presidência pelo Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad, e da sua vice, Manuela. Vamos ouvir. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a presença de todos vocês. Queria agradecer... Só um minutinho. Queria agradecer, em primeiro lugar, a minha família, que me acompanha há tanto tempo, minha esposa Nistela, há 30 anos comigo. Queria agradecer o meu partido, o Partido dos Trabalhadores. Agradecer a sua maior liderança, presidente Lula. Queria agradecer os partidos da nossa coligação, PCdoB e PROS, que estiveram conosco todo esse tempo. Gostaria de dizer a vocês que eu me sinto extremamente honrado pelos votos que recebi hoje, que garante o Partido dos Trabalhadores no segundo turno. Quero dizer a vocês que me sinto também desafiado pelos resultados, que são bastante expressivos, no sentido de nos fazer atentar para os riscos que a democracia no Brasil corre. A oportunidade de um segundo turno é uma oportunidade, particularmente em 2018, inestimável, que o povo nos deu e que nós precisamos saber aproveitar com sobriedade, mas com também muito senso de responsabilidade. Nós queremos unir os democratas do Brasil, nós queremos unir as pessoas que têm atenção aos mais pobres desse país, tão desigual. Nós queremos um projeto amplo para o Brasil, profundamente democrático, mas também que busque, de forma incansável, justiça social. Além disso, nós colocamos a soberania nacional e a soberania popular, que são dois conceitos irmãos, indissociáveis. Conceito de soberania nacional e soberania popular acima de qualquer outro interesse. E vamos fazer um governo, se formos vitoriosos no segundo turno, e iniciaremos amanhã a campanha para sermos vitoriosos no segundo turno. Nós queremos unir o país em torno desse conceito. Nós achamos que há muita coisa em jogo no Brasil de 2018. É uma eleição incomum, é diferente do que aconteceu, eu diria, de 89 para cá. É uma eleição muito diferente de todas que nós já participamos. Nós já estivemos sempre em segundo lugar, sempre no segundo turno, quando houve segundo turno, ou em segundo lugar quando não houve segundo turno. Nós participamos de todas as eleições desde 1989. E nós asseveramos, essa de 2018 coloca muita coisa em jogo, muita coisa em risco. Eu diria que o próprio pacto da Constituinte de 88
está hoje em jogo em função das ameaças que sofre quase que diariamente. Nós vamos enfrentar esse debate, nós queremos enfrentar esse debate muito respeitosamente, muito respeitosamente. Nós vamos para o campo democrático com uma única arma, o argumento. Nós não portamos armas, nós vamos com a força do argumento para defender o Brasil e o seu povo, sobretudo o povo mais sofrido desse país, que espera a responsabilidade social de todos nós. Eu termino celebrando a democracia, celebrando a liberdade. São valores que eu cultivo desde sempre. Sempre tive do lado da liberdade, do lado da democracia. Não vou abrir mão dos meus valores familiares, inclusive, que infelizmente foram atacados nos últimos 10 dias de maneira muito sorrateira, mas o segundo turno nos abre uma oportunidade de ouro para discutir frente a frente, olho no olho, sem medo de ser feliz, sem medo do melhor argumento, vencer essas eleições. Viva o Brasil, viva a democracia, viva o povo brasileiro! Aí está, esse foi o pronunciamento de Fernando Haddad, candidato do PT à presidência da República, o primeiro pronunciamento já como candidato classificado para o segundo turno da eleição presidencial no Brasil. Eu devo dizer aqui que nós vamos mostrar daqui a pouquinho o pronunciamento também do adversário dele no segundo turno, Jair Bolsonaro, do PSL, com o mesmo tempo que foi destinado ao candidato do PT. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o número de brasileiros aptos a votar no exterior aumentou mais de 40% em relação a 2014. São mais de 500 mil de eleitores. Os nossos correspondentes acompanharam a votação nos maiores colégios eleitorais fora do Brasil. Na Oceania e na Ásia, a votação teve início quando ainda era sábado pelo horário de Brasília. No segundo maior colégio eleitoral no exterior, o comparecimento foi mais alto que o registrado nas eleições de 2014, de acordo com as representações diplomáticas brasileiras. O Japão tem mais de 60 mil eleitores aptos a participar das eleições. Aqui na maior zona eleitoral do país, a opção da comunidade brasileira foi acordar bem cedo para poder votar. Em Nagoya, onde estão registrados mais de 16 mil eleitores, o tempo médio de espera pela manhã era de 1h30 na fila. Assim como em Tóquio e Hamamatsu, as outras cidades onde foi possível ir às urnas, o clima foi tranquilo durante todo o dia. A gente vê tudo de bom aqui, né? Vê saúde, vê tudo maravilhoso aqui. Aí vai para o Brasil e vê aquele caos. Dá um desespero. Então a gente aqui quer tudo melhor para lá, né? Principalmente saúde e educação. O dia de eleição em Portugal também começou cedo, ainda de madrugada no Brasil, e mobilizou muitos brasileiros que moram na terrinha. Quase 40 mil estavam aptos para votar somente para presidente da República. Portugal é o terceiro país estrangeiro com o maior número de eleitores. Para este ano, o total de inscritos aumentou 27% em relação ao pleito de 2014. E aqui em Lisboa, mais de 20 mil brasileiros votaram neste domingo. Além da capital, os brasileiros puderam votar em mais duas cidades, Porto e Faro. Como choveu pela manhã, o eleitor brasileiro deixou para ver à tarde e foi a tarde inteira essa fila que a gente está vendo aqui, dobrando o quarteirão, na verdade, passando por duas ruas aqui no centro de Paris. Tudo tranquilo, os brasileiros esperando para votar tranquilamente nesse prédio de 3 andares que foi alugado pelo Itamaraty. E aos poucos também as sessões, são 16 sessões eleitorais, foram ficando lotadas, porque esse ano são 11 mil eleitores, em comparação a 8 mil na última eleição de 2014. Mesmo depois da hora marcada para o fechamento das urnas, ainda tinha muita gente na fila. Todo mundo pôde votar. E o comparecimento aqui na França foi de 40%, com 4.480 votos. Qual é o significado dessa camisa hoje? É o amor pelo meu país. Embora eu não more mais no Brasil, quem nasce no Brasil vai ser sempre brasileiro e vai querer voltar para esse país. Os Estados Unidos são o maior colégio eleitoral fora do Brasil. 158 mil pessoas estão registradas para votar aqui. Nessa escola pública em Nova York, votam brasileiros de 3 estados: Pensilvânia, Nova Jersey e Nova York.
23 mil pessoas estão registradas para votar aqui hoje. Nas eleições de 2014 eram 21 mil pessoas e o comparecimento foi de cerca de 40%. Segundo o Consulado Brasileiro em Nova York, o comparecimento esse ano foi maior. E realmente, durante o dia todo, filas se formaram e as pessoas chegaram a demorar 1h30 para votar. A Renata e eu continuamos aqui. Não vamos embora enquanto não tivermos a apuração completa, enquanto não tivermos também o pronunciamento de Jair Bolsonaro, classificado para o segundo turno, eleito em primeiro turno, para passar para o segundo turno e disputar com Fernando Haddad a presidência da República. A gente volta agora com a Poliana e com o Tadeu. Fantástico. É isso aí, obrigada, Bonner. Olha, agora, ele estudou em detalhes o jeito de falar dos candidatos à presidência. Fez as imitações mais divertidas dessas eleições. Impagáveis. A série de vídeos que o Marcelo Adnet gravou para o jornal O Globo foi a sensação da temporada. Nenhum gesto, nenhum tique escapou ao olhar afiado dele. Olá, eu sou o Ciro Gomes. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, querido espectador. Público, eu sou Álvaro Dias, do Podemos. O meu nome é Jair Messias. Eu falo as coisas como se estivesse lendo ou decorado. Oi, pessoal. Sou o João Amoedo, do Partido Novo, candidato a CEO do Brasil. Olá, pessoal. Eu sou o Henrique Meirelles. Meu nome é Guilherme Boulos. Eu vou mas tem que manter a mandíbula firme e as articulações na rédea curta. Como imitar o Fernando Haddad? Né? Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo. É bastante esquisito isso. A primeira coisa, tem que emitir bastante ar. Pigarro. Parece estar bastante cansado. Glória! Glória! Quando eu me sinto acuada, eu falo ainda mais agudo. Mas o que eu queria dizer é que eu tenho 38 anos de vida pública. Eu fui governador do Ceará. Eu fui prefeito de Fortaleza. Você joga no Google o melhor prefeito da história de Fortaleza, você vai ver minha imagem lá, cara. E ninguém diz isso tem que ser dito. Porque a verdade, ela tem dois polos. E se você olhar do ponto de vista republicano, não é? Ela pode apresentar uma síntese que, tão importante quanto o direito de defesa, não é? Eu sou sedutor. Eu falo de lado para tentar te conquistar. E também eu termino todas as frases fazendo um bico, quem percebeu? Muitas vezes o povo brasileiro não entende muito bem as minhas propostas por conta da minha voz, parece uma espécie de turno, sai de baixo. Agora, algumas palavras soltas das propostas, você consegue a Lava Jato, das palavras que do Sérgio Moro. O pessoal pergunta, como imita o governador de São Paulo? Muito boa a sua pergunta. Tem que articular bem todas as palavras, menos a palavra precisamos. Quando a sua casa tem um problema, a estrutura está comprometida, você precisa chamar alguém de fora para ajudar. E quem você chama? Claro, você chama o caseiro, né? Bom, como eu ia dizendo, com muita calma, eu vou explicar agora os 4 pilares que regem o meu governo. Eu não vou falar sobre eles, que eu vou me perder na minha digressão, vou falar pra caramba, e como eu sou prolixo, acabo me perdendo no meu pensamento, etc, etc. Aos 4 anos. Me falou, João, toma aqui esses 6 mil reais, vai na padaria, dar valor ao dinheiro, né? Eu aprendi o valor do dinheiro. Primeira coisa, eu tô sempre esbaforido, irmão. Parece que eu acabei de correr uma maratona. Mas não fui eu que corri, foi Deus. Minha proposta é clara. Eu vou mudar isso daí, tá ok? Agora, tudo que não é pesquisa, armas e Lula, é só perguntar pro Paulo Guedes. Eu ligo pra ele, ele diz as coisas que eu tenho que fazer. Primeiro, enquanto eu ouço a pergunta, eu faço esse gesto acariciando a própria mão. Depois o gesto de por favor para ouvir as minhas propostas. Por favor, só um minuto que eu estou concluindo. Agora perdi até a conta, vou ter que fazer a mão bizarra para contar. Uma estratégia para conquistar o eleitor nordestino. É só botar aquele chapéu de cangaceiro e já gera uma empatia imediata. E eu sou craque do carisma, como você bem sabe. O Estado é laico. Provérbio 22, versículo 6.
ensinar às crianças o caminho que elas devem seguir. Graças a Deus, eu estou há décadas percorrendo o Brasil para promover o meu jingle. Cidades, fortes cidades. Adnei Martelo, tutorial de imitação. Para presidente do Brasil, queremos Adnei Marcelo pelo tutorial de imitação. Marcelo Adnei é fantástico, esses vídeos são demais, já foram vistos mais de 20 milhões de vezes na internet e você pode ver também no site do jornal O Globo, no endereço oglobo.globo.com. É para ver e rever muitas vezes. Vamos para a central das eleições? Bonner, Renata? Bom, a gente aqui viu muitas dessas vezes que você citou aí, Tadeu, é maravilhoso. Mas enquanto a gente se divertia com a Adnei, os números estavam mudando aqui, a gente já tem governador eleito, tem novidade. Vamos lá. Novidade, primeira que nós vamos mostrar, vamos para o Maranhão, onde Flávio Dino, do PCdoB, se reelegeu. A apuração está na casa das 90%, 90,99% das urnas apuradas e ele aparece com 59,41% dos votos válidos, embora a apuração ainda não tenha terminado, não tem urna, não tem voto suficiente para reverter esse resultado, mas um governador reeleito. Avançada e ele tem no momento 55,36% dos votos válidos. Curioso observar que é a segunda reeleição dele. Ele foi governador do Piauí por 2 mandatos, saiu, 4 anos atrás disputou, se elegeu novamente e agora vai, portanto, para o 4º mandato dele no Piauí. E temos novidade também, que a produção está avisando aqui, onde foi? No Pará. Tá azulzinho ali, ó. Temos segundo turno definido. Isso é um resultado que de alguma maneira surpreende, porque as pesquisas apontavam a possibilidade de Hélder Barbalho, do MDB, se eleger no primeiro turno. Não aconteceu, ele disputará o segundo turno com Márcio Miranda, do DEM. Hélder Barbalho, filho do senador Jader Barbalho, que logo mais a gente vai ver, né? Exatamente, concorre e conseguiu uma vaga para o Senado. Vamos mostrar daqui a pouquinho. Tá, a gente pode ainda fazendo o giro de governadores na região norte Amazonas agora. Amazonas, outro segundo turno definido entre Wilson Lima, do PSC, é um ex-jornalista, e Amazonino Mendes, do PDT, atual governador e já governou o estado outras vezes. Aqui a surpresa, embora os percentuais sejam muito próximos, é que as pesquisas vinham dando o Amazonino com alguma vantagem. Já se sabia que provavelmente tinha segundo turno, mas não que o Wilson Lima iria à frente. Temos um segundo turno definido também no Mato Grosso do Sul, agora com a totalidade das urnas apuradas entre Reinaldo Azambuja, atual governador do PSDB, e Juiz Odilon, do PDT. Vamos ver a situação de Pernambuco, porque estava difícil de chegar a uma definição e continua cinza. Exato. O que é muito perto de acabar a apuração, e o governador naquela linha muito tênue ali de conseguir fechar no primeiro turno. É por isso que a gente não tem o TSE cravando um resultado aqui. Sempre lembrando que para fechar no segundo turno, no primeiro turno, o candidato tem que ter 50% dos votos válidos mais um. É por isso que a gente ainda não sabe ao certo o resultado em Pernambuco, se deu o primeiro turno. No mapa dos estados que ainda estão em cinza, tem São Paulo também. Situação indefinida. São Paulo, aparentemente, nós iremos até a última urna para saber quem é que vai disputar o segundo turno com o João Dória. Tem 1% de urna para apurar em São Paulo, nem isso. Menos do que isso. Márcio França está à frente, com 21, à frente, eu digo, nessa disputa pela segunda vaga, com 21,49% dos votos. Ele tem 4.300.668 votos, e depois dele aparece Paulo Scaff com 21,12% dos votos válidos. Paulo Scaff está com um pouco mais de 4.200.000 votos. Essa é a situação em São Paulo. Outro estado que a gente está precisando visitar agora, que é cinza, é o Acre, lá em cima.
Cinza ainda pelo seguinte, porque a situação no momento é ver se Gladson Cameli vai conseguir fechar no primeiro turno. O governador atual é Marcos Alexandre, do PT, que dava seguimento a um longo período de governadores petistas iniciado na eleição de 98. A gente teve um revezamento entre os irmãos Viana, Tião Viana, Jorge Viana, e Marcos Alexandre foi eleito em 2014. Agora está para ver se ele vai disputar um segundo turno com Gladson Cameli ou se aí a fatura liquida no primeiro turno. Agora que então a gente voltou para a região norte, vamos ver a situação dos senadores no Pará, que você queria mostrar para a gente ainda há pouco. Eu queria, porque a informação é que no Senado a gente já tem o pai do... a definição. Jader Barbalho, pai do candidato Helder, conseguiu se reeleger para o Senado com 19,74% dos votos válidos, aí já com apuração quase no fim. E o segundo candidato é Zequinha Marinho, do PSC, 19,64%. A gente tem aqui mais um senador que não consegue renovar o mandato, que é Flecha Ribeiro, do PSDB, ficou fora. Exatamente. Santa Catarina também definiu a situação do Senado. Vamos para lá, então. Esperidião Amin, do PP, ex-governador, conseguiu uma vaga no Senado com 18,77% dos votos válidos. Em Santa Catarina, a apuração acabou. E o segundo candidato a conquistar a vaga foi Jorginho Melo, do PR, 18,7% dos votos válidos. No Nordeste brasileiro, na briga de governadores... Posso fazer só uma observação para a gente não esquecer? Claro. Um governador que sai do cargo, tenta uma vaga no Senado e não consegue. Exatamente. Não foi o único. Não foi o único. Situação. Temos alguns nessa situação. Exato. Eu dizia, no Nordeste, a situação em Sergipe agora está mais clara em relação à disputa de governadores. Então vamos para governador e daqui para Sergipe. Isso. Temos um segundo turno definido entre o atual governador Belivaldo, do PSD, e Valadares Filho, filho do senador Antônio Carlos Valadares. Ele é do PSB, vai para o segundo turno também. E Roraima. Senado. Vamos Senado de Roraima. Mas não para governador. Ali nós senador. Temos uma situação interessante. Olha, cinza ainda. Cinza ainda, porque a diferença de uma maneira geral, a diferença não é grande, né? Mas a gente tem mais à frente Chico Rodrigues, do DEM, com 22,57% dos votos válidos, e com a apuração quase no fim, a gente tem uma situação muito próxima entre Messias de Jesus, do PRB, e o atual senador Romero Jucá, do MDB, que está arriscado a não conseguir voltar para o Senado. Uma que provavelmente não conseguirá é Ângela Portela, do PDT. Aí está. Bom, a gente fez um giro agora e vai para Brasília porque a ministra Rosa Weber está falando, ela está fazendo um balanço. Vamos ouvir. Candidato Jair Bolsonaro, da coligação Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, somava 46,70% dos votos válidos. Votos válidos estes, no exato número a ele destinados, de 47.756.864. Já o candidato da coligação O Povo Feliz de Novo, Fernando Haddad, totalizou neste exato horário, 20 horas, 48 minutos e 2 segundos, 28,37% dos votos válidos, num total de 29.013.095 milhões de votos, como disse. Quando as eleições, não temos ainda a totalização integral, a não ser no Distrito Federal, onde a apuração atingiu já 100%, estado também do Espírito Santo, Amapá, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Tocantins. Esses estados que indiquei já têm 100% da sua apuração. Portanto, a totalização está encerrada.
Há estados, contudo, que ainda estão com um montante de votos apurado longe do encerramento da totalização. Com 88,13%. Seriam estes que ainda não atingiram 90% da apuração. Nesse exato momento. Aí está a ministra Rosa Weber, do Tribunal Superior Eleitoral, fazendo um balanço das votações, dos números apurados até esse momento pela Justiça Eleitoral. E é hora, então, de a gente voltar para o nosso painel, porque tem números em Pernambuco para governador, avançaram agora. Exato. Pernambuco. Paulo Câmara, do PSB, foi reeleito em primeiro turno, com 50,63% dos votos válidos, a apuração no final. Essa disputa, para quem não lembra, foi a mesma de 2014. Naquela altura, Paulo Câmara foi lançado como um nome pouco conhecido, ele era secretário do então governador Eduardo Campos, e ele teve uma subida muito rápida nas pesquisas, se elegeu em primeiro turno, o adversário era Armando Monteiro. Dessa vez a disputa se repetiu, Paulo Câmara teve algumas dificuldades no início da campanha, depois fez uma aliança com o PT, que é muito forte no estado, e embora ele seja um governador que tem uma avaliação média hoje, ele sofreu um desgaste, ele conseguiu se reeleger no primeiro turno. E enquanto a gente via a situação de Pernambuco, Roraima ficou azulzinho ali, ó. Vamos para lá? Vamos. Antônio Denário. Segundo turno. Há um segundo turno definido entre Antônio Denário, do PSL, e José Anchieta, do PSDB. Aqui, mais uma vez, o que chama a atenção, o que saiu diferente do que se previa durante a campanha, é a posição em que os dois estão indo para o segundo turno. Denário vinha competitivo, vinha na segunda posição, era considerado de todos os candidatos do PSL, do partido de Bolsonaro, no país, o com mais chances de ir para um segundo turno, mas ele na apuração, e a apuração já está quase no fim, aparece à frente de José Anchieta, do PSDB, ex-governador do estado. É mais um caso, entre outros que a gente viu aqui, em que o bom desempenho de Jair Bolsonaro alavancou candidaturas ao governo e candidaturas a senador país afora. Os ocupantes do Senado Federal, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, estão se definindo. O Ceará botou mais um nessa conta. Vamos ver? Então nós vamos voltar Tem um senador para a eleito por de lá. Senador e vamos para o Ceará. Cid Gomes, de Ciro Gomes. Cid Gomes, ex-governador, irmão de Ciro Gomes, está eleito para o Senado pelo Ceará e a disputa, esse resultado não foi declarado ainda para a segunda vaga, porque o segundo lugar está indefinido, a distância é muito curta entre Eduardo Girão do PROS e Eunício do MDB, lembrando que Eunício já é senador, é o atual presidente do Senado, planejava, inclusive, permanecer na presidência do Senado na próxima legislatura. E vamos ver como é que termina essa disputa. Tem uma situação similar no Rio de Janeiro em que a segunda vaga ainda não se definiu. Vamos dar uma olhada lá no Senado. Flávio Bolsonaro, como a gente informou aqui outras vezes, está eleito. Mas a diferença entre Harold de Oliveira, do PSD, e o ex-prefeito do Rio, César Maia, do DEM, atual vereador, não permite cravar até aqui quem fica com a segunda vaga. Bom, uma enxurrada de fake news, aquelas mensagens falsas que você certamente já recebeu no seu celular, por e-mail, etc. Uma enxurrada foi divulgada hoje e chamou a atenção das autoridades. As autoridades já disseram que vão investigar e vão punir os responsáveis. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, voltou a garantir que o sistema eleitoral do Brasil é totalmente seguro. Áudios com teorias conspiratórias, fotos manipuladas com a imagem de um candidato e o número de outro.
pesquisas com resultados mirabolantes, urnas adulteradas que estariam registrando números diferentes daqueles digitados pelos eleitores ou concluindo o voto antes que o eleitor fizesse a escolha. Quem olhou o celular viu todo tipo de mensagem com supostas fraudes. As mensagens falsas foram compartilhadas por diversas pessoas ao mesmo tempo. Muita gente repassou até sem ver. O resultado foi uma inundação de fake news que levou autoridades a reagir energicamente. Nós andamos aqui tendo informações de fake news que buscavam exatamente tirar a credibilidade ou induzir a que o sistema era frágil que permitia a fraude. E aí nós fomos verificar cada uma delas e abrimos procedimento e também verificamos que não se tratava de uma verdade. Por exemplo, foi dito que ela encerrava praticamente a apuração, digamos assim, o registro. Nós fomos lá, levantamos exatamente esse fato, foi verificado por um promotor, também pela própria Polícia Federal, que não tinha nenhum problema com aquela máquina. Mesmo assim, ela foi afastada. O presidente do Supremo Tribunal Federal também lamentou a disseminação das fake news, mas ressaltou as ações para impedir que informações falsas interfiram no pleito. É um fenômeno do mundo contemporâneo e, evidentemente, que isso está sendo apurado pelos órgãos competentes e isso depois nós vamos procurar saber o que aconteceu. Mas o cidadão sabe que existem fake news. Então ele acredita exatamente naquela imprensa e naqueles meios de comunicação que são sérios. Quem também reagiu foi o presidente Michel Temer. É inevitável as falsidades que se alardeiam muitas vezes pela rede social. Mas eu acho que o Brasil está dando um exemplo. Você sabe que ao longo do tempo nós fomos estabelecendo, o país foi estabelecendo uma legislação muito oportuna para o momento atual. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, falou que os casos de fake news serão investigados com rigor. Os autores poderão responder por crimes como falsidade ideológica, calúnia e difamação. Esta apuração de veiculação de informações falsas será investigada e adequadamente punida a pedido do Ministério Público. Porque isto não pode, não é correto, não é cívico. É importante que cada um de nós, contribuamos para construir no país uma sociedade baseada na lealdade, na verdade, no comportamento correto e que ninguém contribua para influir negativamente na posição de outro eleitor. Isso será devidamente apurado pelos promotores eleitorais, pelos promotores públicos, pelos procuradores da República. O TSE ainda não tem um levantamento sobre a difusão de fake news hoje. A presidente Rosa Weber garante que não houve fraude e reafirma que o sistema eleitoral é 100% seguro. Essas notícias falsas de que estamos tendo notícia, elas se dirigem contra a credibilidade da justiça eleitoral. Consequentemente, elas se voltam contra a democracia e contra as instituições. Temos que identificar quem as está propagando com a maior celeridade possível. Faz tempo que o Fantástico fica por aí caçando mensagem falsa, né? E agora o detetive virtual vai esclarecer uma fake news que rodou na internet essa semana. Tadeu. Normalmente esta é a hora em que a gente fala dos mistérios da internet. Mas hoje o assunto é mais sério. Domingo passado, o Fantástico mostrou o desabafo da jovem brasileira Melissa Gates, que foi violentamente agredida nos Estados Unidos pelo ex-namorado também brasileiro Eric Bretz. Mas ele era tão inseguro que ele não conseguia acreditar. Nada mudava esse ciúme doentio dele. Eu até, eu não consigo explicar. Durante a reportagem, aparecia um vídeo que a própria Melissa fez e postou nas redes sociais. Eu queria muito estar em casa agora, mas pelo menos minha família está aqui. Vocês notaram a diferença? Na nossa entrevista, a Melissa tinha um hematoma em um lado do rosto. No vídeo gravado por ela, o roxo estava do outro lado. E aí teve uma mensagem que foi muito compartilhada, dando a entender que a Melissa não tinha sido agredida, que a imagem tinha sido alterada.
No nosso site, várias pessoas comentaram e teve até alguém que pediu. Esse é um trabalho para o detetive virtual. Bom, já que pediram por você, vamos lá, companheiro. O detetive virtual vai investigar. O detetive virtual falou com Carlos Afonso, que é diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Ela fez a sua gravação usando a câmera frontal do celular. Dependendo do sistema operacional, dependendo do tipo de celular, essa imagem será invertida quando ela for salva no seu celular. Vamos tirar um selfie. Como você pode ver, a câmera aparece desse lado, né? Tirando a selfie, o selfie que fica, tá lá. A câmera mudou de lado. Portanto, essa história de que a Melissa não foi agredida, é claro que é mentira. Esse tipo de mentira é cada vez mais comum na internet. Uma pessoa pega uma informação e compartilha dando um sentido diferente. Isso acaba virando uma fake news, uma notícia falsa. Uma pesquisa recente, feita em 27 países, mostrou que o Brasil é o país com maior número de pessoas que já acreditaram em uma fake news. Para entender mais sobre o assunto, o Fantástico conversou com Pablo Hortelado, que é professor de Gestão de Políticas Públicas da USP e coordena um projeto que monitora a circulação de notícias políticas nas mídias sociais. O número de fake news nestas eleições aumentou, professor? Foi tão elevado quanto 2014. Na verdade, a gente vem de um histórico muito ruim de desinformação desde eleições passadas e essa aqui não foi diferente. A sociedade, ela está polarizada demais, ela está apaixonada demais pelas suas opiniões políticas e por esse motivo ela está muito vulnerável à ação desses atores que estão produzindo informação maliciosa. É aí que entram os serviços de checagem de conteúdos suspeitos, como o Fato ou Fake do portal G1. Nesta campanha eleitoral, os jornalistas do Fato ou Fake já fizeram mais de 700 checagens e desmentiram 50 boatos disseminados na internet. Hoje mesmo desmentiu mais boatos. Um deles era um vídeo em que o eleitor na urna selecionava a tecla 1 e aparecia automaticamente o candidato Fernando Haddad na tela, o que é fake. Dá pra gente saber o número de pessoas que compartilham notícias falsas? A gente mede as pessoas que estão muito polarizadas, ou seja, que elas só interagem com páginas nas mídias sociais do seu campo político, alguma coisa como 10 a 15% dos usuários. Um usuário brasileiro médio tem em média 200 conexões numa mídia social. Isso significa que 30 pessoas das suas conexões estão nesse jogo polarizado, jogando notícia falsa de um lado e jogando notícia falsa de outro. A sociedade brasileira está demandando notícias falsas. A dura verdade, a incômoda verdade é que nós não somos vítimas de atores maliciosos, nós somos cúmplices desses atores maliciosos. Na reportagem que você vai ver agora, o repórter Pedro Vedova vai à Finlândia, onde o combate às fake news se aprende na escola. Ele traz também dicas que vão te ajudar a detectar quando uma notícia é falsa. Bem-vindos à terra da liberdade de imprensa. Esse e outros 300 outdoors receberam Donald Trump e Vladimir Putin em julho, quando os presidentes de Estados Unidos e Rússia se encontraram aqui em Helsinki. Era uma alfinetada em dois governos acusados com frequência de fabricar fake news. O maior jornal finlandês deixou claro que o único compromisso dos jornalistas locais é com a verdade. A diretora de comunicação do governo finlandês cita um exemplo de como os fatos são distorcidos por aqui. A Finlândia investe na proteção social. Se uma criança apresenta sinais de maus tratos, as autoridades vão atrás dos pais. Caso a violência continue, a criança pode ser adotada por casais com bom histórico familiar. Só que começou a circular uma fake news dizendo que a Finlândia sequestra crianças e vende a casais gays nos Estados Unidos. Pavi garante que por aqui poucos arregalaram os olhos. Finlandeses se acostumaram com a disseminação de boatos durante a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. A Finlândia parece ter uma imunidade diante de fake news. Esse país foi considerado o mais resistente às notícias falsas. E um dos antídotos é a força de jornais tradicionais. O porta-voz do Sindicato dos Jornalistas avisa que os finlandeses são os que mais confiam na própria imprensa em toda a Europa. Juha conta que aqui é comum ter um pé atrás com notícias compartilhadas na internet. Os finlandeses estão entre os que mais leem na Europa. Só que as novas gerações se informam cada vez mais pela internet. E as redes sociais não têm o mesmo cuidado, o mesmo rigor com a informação e os meios tradicionais. Isso seria um baita problema se as escolas finlandesas não produzissem em série alunos com pensamento crítico.
Eles assistem, por exemplo, a um jornal feito para crianças. A atenção é total. Não tem nenhum barulho, nem aquele olhar perdido. A alfabetização jornalística ensina que o cuidado deve ser redobrado se a informação for só sobre um lado político. Toda notícia séria precisa ter mais de uma voz. E o professor quer escutar o que as crianças pensam. Yanni conta que às vezes mostra duas histórias e pede para os alunos identificarem qual é a falsa. Cada braço levanta uma ideia. Essa professora explica que o papel deles é ajudar os alunos a descobrirem a verdade. A turma vai chegando junta a uma conclusão. Sana é casada com um brasileiro e a filha Verinha puxou a mãe. Já dá aula em casa. Eu mesmo, às vezes, estou na internet e eu comento enquanto a gente está jantando sobre alguma notícia que eu vi ou que eu li. Aí o meu menino e a minha menina falam: ô pai, espera um minutinho, você já perguntou a origem desse negócio, você verificou direitinho? 11 anos e 14 anos, quer dizer, as crianças estão já com essa abertura mental de não acreditar em tudo que eles leem. Essa escola em São Paulo tem um trabalho parecido com o da Finlândia. O que é que as fake news têm a ver com o ano eleitoral? Quem fez essa reportagem? Vamos checar em outro assunto. Vamos pegar algum livro para ver se é verídico isso? Vamos pegar vários outros sites? Vamos confrontar isso tudo? Vamos fazer essas comparações para a gente ver mesmo se é ou se não é. Eu pesquiso quem publicou isso e vejo se tem erro de português, erro de gramática. As fake news causam repulsa, cutucam o nosso estômago. E quanto maior a indignação, mais vontade as pessoas têm de encaminhar a notícia. Mas as crianças aprendem que é importante parar e pensar. Há uma regra principal: se tem dúvida de que a notícia é verdadeira, não compartilhe. Ter senso crítico. Pensar, ler, confirmar os fatos. E o senso crítico, ele vai ajudar em tudo, em você pensar, refletir e compreender sobre o assunto. O governo finlandês afirma que as escolas são as primeiras forças de defesa contra fake news. Outra é um governo atento. O Ministério da Comunicação aprendeu técnicas para identificar rapidamente notícias falsas. Uma equipe de 30 pessoas replicou o conhecimento. 10 mil finlandeses já receberam os treinamentos periódicos. E essa notícia, sim, está viralizando. Desconfiar do que se lê, do que se vê, do que se ouve, pode ser tão fácil quanto tirar o doce de criança. Depois dos comerciais, o escândalo que pode abalar a carreira de um craque. Jornalistas desembarcaram essa semana na capital dos grandes cassinos para provar que nem tudo o que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas. A gente ouviu detalhes de um possível estupro cometido na cidade por um ídolo mundial, o português Cristiano Ronaldo. Oferecimento nova linha nativa Spa Carifê. Ultra hidratação e proteção para a sua pele. Fantastic dancing, Mr. Gupta. Abka Bahut, shukriya. Ho, 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 ho! David! Okay, David. We're on it. Josh. Josh! Hey, it's good to see